Olá, estamos trabalhando com a matéria de competência no processo penal e a gente vem trabalhando desde as primeiras aulas com a ideia de que você olhe para um determinado caso concreto e tenha segurança para definir qual é o juízo competente. Estamos fazendo isso apresentando uma espécie de um passo a passo, como fazer, como chegar na definição da competência no caso concreto. Nós já vimos, só recapitulando aqui algumas coisas, já vimos que o primeiro passo a ser dado é verificar se no caso concreto existe alguém envolvido na prática do delito, como autor, coautor ou partícipe, e que está exercendo uma função pública que dá a esta pessoa, que exerce essa função, a função da pessoa, a prerrogativa de ser julgado originariamente em algum tribunal, seja no Supremo, seja no STJ, seja nos tribunais de justiça estaduais, nos tribunais regionais federais. Nós vimos que os crimes praticados em razão da função e durante o exercício da função, as pessoas que titularizam os cargos terão a prerrogativa de serem julgados originariamente nos tribunais. Se eu tiver isso, vai para o tribunal. Aí não estamos discutindo competência territorial, material, não. Aí é competência prerrogativa de função. Se eu não tenho ninguém envolvido na prática do delito, como autor, coautor ou partícipe, próximo passo o que é? Verificar se é caso da justiça especial ou da justiça comum. Nós temos, já vimos em outras aulas, nós temos 3 justiças especiais: eleitoral, militar e trabalhista. Já vimos que a Justiça do Trabalho não julga matéria penal, portanto sobram 2, eleitoral e militar. Crimes previstos no Código Eleitoral são crimes eleitorais. Competência para julgá-los da Justiça Eleitoral. Crimes previstos no Código Penal Militar são crimes militares. Competência da Justiça Militar. Então, as justiças especiais prevalecem sobre as justiças comuns. Se eu tenho, no caso concreto, um crime eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral. Se eu tenho um militar, vai para a Justiça Militar. E se eu não tenho? Bom, se eu não tenho, já defini que não é prerrogativa de foro e já defini que não é da Justiça Especial. É da Justiça Comum. A questão que surge agora é: qual Justiça Comum? Porque eu tenho Justiça Comum Federal, Justiça Comum Estadual. Nós já vimos então que o terceiro passo é verificar se a competência é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Já vimos também a competência da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição. Então eu vou organizando, vou verificando, não tem ninguém com prerrogativa de foro, então fica em primeiro grau, não é da Justiça Especial, é da Justiça Comum, é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. Bom, definido isso, qual é o próximo passo? Verificar a competência territorial. Tanto faz Justiça Federal, Justiça Estadual, vão ter que definir a competência territorial. E a gente começou a trabalhar com esse tema na aula passada. Vimos ali alguns critérios de definição de competência territorial. Vimos que o primeiro critério está no artigo 70, definindo a competência territorial pelo local de consumação do delito, ou, se for caso de tentativa, pelo local do último ato de execução. Avançamos para a casuística dos crimes transnacionais, avançamos também para a casuística do crime praticado na divisa das 2 comarcas, avançamos também para a definição das regras de prevenção, que vão definir qual é o juízo competente, este e em outros casos, inclusive já vimos também no crime continuado e no crime permanente. A gente segue ainda tratando dessa questão da competência territorial com algumas regrinhas complementares do Código, particularmente o artigo 72, que vai dizer qual é o juízo competente quando eu não tenho a menor ideia de onde aconteceu o delito. Porque nós vamos ter determinados casos, determinadas investigações, que vão permitir dizer que houve sim um crime, vão permitir te dizer inclusive quem é o autor, vão te dar todas as características do delito, mas não vão te dar o local de consumação. Em determinados casos eu não consigo identificar onde ocorreu. Eu sei que ocorreu, mas eu não sei onde exatamente. Como é que eu faço nesses casos? O Código dá uma solução no artigo 72, e dizendo o seguinte: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, o juiz territorialmente competente para julgar um crime que eu não tenho a menor ideia de onde aconteceu, em que pese eu tenha prova de que aconteceu, tenha prova da autoria, será o juízo do local de residência ou domicílio do réu. Aí você vai me perguntar: sim, professor, mas e se o réu morar metade do ano em Curitiba, metade do ano em São Paulo, como é que faz nesse caso?
Nesse caso, você segue lendo o código. Veja que o código dá solução para tudo. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então, lembrados da regrinha da prevenção, né? O juiz prevento é o juiz que primeiro toma contato, né? Que realiza um ato no curso da investigação ou do processo em relação ao caso. Então, se ele mora metade do ano em Curitiba, metade do ano em São Paulo, tanto faz. Pode ser o juiz de Curitiba, pode ser o juiz de São Paulo. O que primeiro formalizar um ato, né? Tendo ciência formal do caso concreto, torna-se competente para julgá-lo. Professor, mas e se o réu for um andarilho desse que não tem morada, que vive perambulando por aí, como é que faz? Siga lendo o código. Veja o que diz o parágrafo 2º do artigo 72. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Qualquer juiz que tome conhecimento do fato, formal, claro, né? Torna-se competente para julgar esse caso que eu não sei aonde aconteceu e cujo réu não tem morada, certo? Presta atenção que nós estamos conjugando as duas coisas, né? Se eu sei onde aconteceu, vai ali. Agora não tenho a menor ideia de onde ocorreu o delito e o réu é um andarilho que não tem morada ou nunca teve residência no Brasil. Nesse caso, qualquer juiz torna-se competente o que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, o código soluciona todas as situações. E aí tem uma regrinha aqui no artigo 73 que eu chamo a atenção, principalmente para concursos públicos, exame da ordem. É uma regrinha que cai muito em termos de cobrança, né? Porque ela tem uma diferençazinha. Normalmente, vocês estão percebendo aqui no processo penal, é a lei que define o juízo competente. Diferente lá do processo civil, do direito civil, que não raras vezes você pode fazer um ajuste, né? Eu posso fazer um contrato com a pessoa e a gente pode eleger um determinado foro para dirimir as dúvidas e as discussões em torno desse contrato. Um foro de eleição. No processo penal, de regra, não tem foros de eleição. Eu tenho uma única regrinha que me permite, em alguma medida, escolher entre um ou outro juízo, e por isso ela é muito cobrada, que é o artigo 73. Presta atenção na leitura, porque não raras vezes cai em exame da ordem ou concurso uma espécie de pegadinha. O que está escrito aqui? Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante, quem é o querelante? O querelante é a vítima autora da ação penal privada. Poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então a regra do artigo 70 é: local de consumação do delito define a competência territorial. Ah, mas se for um crime de ação penal privada? Bom, se for um crime de ação penal privada, você pode optar, caso seja diferente, né, entre o local em que ocorreu o delito e o local em que reside o réu. Então imagine aqui, no estado do Paraná, por exemplo, nós temos muitas vezes na temporada, né, de verão, muita gente descendo de Curitiba para o litoral e vão lá para a comarca de Matinhos, por exemplo. Então desce quase que 1 milhão de pessoas para o litoral do Paraná. E, claro, 1 milhão de pessoas juntas cometem crimes e os crimes ocorrem na comarca de Matinhos. Mas não raras vezes o autor e a vítima, os dois, moram em Curitiba. Então imagine que alguém lá na temporada, no litoral do Paraná, na comarca de Matinhos, ofendeu a tua honra. Bom, crimes contra a honra costumam ser de ação penal privada. E você diz: eu quero processar criminalmente esse sujeito. Bom, você pode optar para entrar com a ação penal privada lá na comarca de Matinhos, onde o crime se consumou, ou, se o sujeito mora em Curitiba, e você também, por acaso, né, você pode dizer: sabe o que? Eu vou entrar com a ação aqui em Curitiba. Ao invés de ingressar com a ação lá em Matinhos e ter que ficar me deslocando até Matinhos, eu entro com a ação aqui em Curitiba. Por que eu posso fazer isso? Porque o crime é de ação penal privada, certo? E o réu reside aqui. Se o réu residisse lá, eu não poderia optar por entrar com a ação aqui. Quando a residência do réu é no local diferente em que se consumou o delito, eu posso escolher entre um ou outro local, se o crime, presta atenção, se o crime é de ação penal exclusivamente privada. Normalmente cai uma pegadinha no concurso público, eles fazem uma cópia dessa regra aqui, e ao invés de estar escrito nos casos de exclusiva ação privada, eles escrevem assim: nos casos de ação privada subsidiária da pública, o querelante... Opa! Ação penal privada subsidiária da pública eu não posso escolher, porque ela é subsidiária da
ação penal pública, ela é no lugar de um caso em que a ação penal é pública. Então só cabe escolha de competência territorial se a ação penal é exclusivamente privada, ok? Bom, com isso a gente retoma aqui o nosso passo a passo para recapitular. Primeiro passo, prerrogativa de foro. Segundo passo, verificar se é justiça especial. Terceiro passo, verificar se é justiça federal. Quarto passo, verificar a competência territorial, qual é o juízo territorialmente competente. Vamos agora avançar para o quinto passo. Eu posso ter uma mesma comarca, no mesmo espaço geográfico territorial, mais de um juiz igualmente competente quanto ao território. Se eu tenho mais de um juiz com a mesma competência territorial, como é que eu sei qual juiz vai julgar? Bom, depende. O próximo passo é verificar se eu tenho ali na competência territorial uma divisão por matéria. Então aí eu posso ter uma definição pela matéria. Diz o artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, cada estado da federação tem a sua, a gente já vai ver, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Competência material, pela natureza da infração do tribunal do júri, hoje está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que estabelece que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados, letra D de dado, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, a competência material do tribunal do júri é dada na Constituição Federal para os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Rápido, pensa aí. Cuidado para não fazer algumas confusões em crimes pré-ter-dolosos, hein? Crimes pré-ter-dolosos, que eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Estes eu tenho até resultado morte, mas o resultado morte é culposo muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu quero torturar o sujeito, pratico um crime de tortura, e eu exagero no meu constrangimento ilegal, na violência que eu estou usando na tortura para arrancar uma confissão do sujeito, eu acabo exagerando, a vítima não resiste e morre. Bom, eu queria matar? Não, eu queria só torturar. Só que ele acabou morrendo, a vítima acabou morrendo. Então esse é um crime pré-ter-doloso, definido na lei de tortura. É um crime de tortura qualificado pelo resultado morte. Não vai a júri. Não é um crime doloso contra a vida. Muito cuidado com o latrocínio. Latrocínio é roubo com resultado morte. Por que muito cuidado? Porque eu posso ter no latrocínio dolo na subtração, culpa no resultado morte. E ele é pré-ter-doloso. Mas eu posso ter no latrocínio dolo na subtração e dolo no resultado morte. E ele não é doloso contra a vida, mesmo tendo dolo de matar. Qual é a diferença aqui? Você tem um crime complexo, que é considerado, quanto à definição de proteção de bem jurídico, primordialmente patrimonial em comparação a crimes cujo bem jurídico tutelado é a vida. Porque eu mato para roubar, eu mato para subtrair. Então o sujeito pode ter um dolo também de matar. Eu mato mesmo, vem o sujeito dizer, eu mato mesmo, se for para roubar, eu mato, não tem conversa comigo. Pronto, eu tenho dolo na subtração, eu tenho dolo no resultado morte, e ele não é doloso contra a vida. Essa matéria já foi muito discutida, tem súmula definindo competência, não é do júri. Vai para o juiz comum, singular, certo? Não é competência do tribunal do júri. Quais são, então, os crimes dolosos contra a vida de competência do tribunal do júri? O homicídio doloso, e aqui entra a figura do feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio doloso, Então, quando a gente fala de homicídio doloso, inclui também o feminicídio, o aborto, o infanticídio e o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Estes são os crimes dolosos contra a vida, competência do tribunal do júri. Então, o que o júri costuma julgar? Muito mais homicídio doloso. Dificilmente você vai ter aborto, infanticídio ou induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, mas eles são também competência do júri. Por que dificilmente você vai ter? Porque as penas costumam ser muito brandas
e hoje permitem medidas de despenalização, e é muito difícil chegar no tribunal do júri, né? Mas, de qualquer forma, é de competência do tribunal do júri também. Presta atenção nos crimes com dolo eventual no trânsito, né? É uma discussão bastante acirrada, mas se ficar evidenciado que eu tenho um crime de trânsito com dolo eventual, quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado lhe é indiferente. Se ficar evidenciado que a ele não se importava com o resultado, eu posso ter no trânsito um homicídio doloso, vai a júri. Normalmente o homicídio no trânsito ele é figura culposa, não vai a júri. Se ficar caracterizado no dolo eventual, pode ir a júri, porque não interessa a categoria de dolo, se dolo direto, dolo eventual, dolo direto de segundo grau. Havendo dolo e sendo homicídio, vai a júri. Ok? Então, competência material do Tribunal do Júri pela Constituição, e o resto, como eu disse, é definido em leis estaduais. E aí eu trouxe aqui o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. Isso varia de estado para estado, se você está num outro estado da federação, ou se for estudar para algum concurso de outro estado, dá uma olhadinha no código respectivo. No Paraná é a Lei Estadual número 14.277 de 2003, com algumas alterações posteriores, mas ainda é essa lei aqui. E no seu artigo 225 nós temos a seguinte redação: as comarcas compõem-se de juízo único ou de duas ou mais varas judiciais, cuja denominação e competência, olha aqui, ó, serão fixadas e alteradas por resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, o que a Lei Estadual do Paraná está dizendo? Quem define a matéria, a lei cria uma vara, ela cria lá uma vara judicial, a 69ª Vara Judicial da Comarca de Curitiba. E aí o tribunal baixa uma resolução definindo qual é a matéria desta vara. Tá? Então já se discutiu, inclusive, possibilidade dessa delegação ao tribunal, mas a jurisprudência se consolidou como sendo possível. E aí eu trouxe aqui para ilustrar uma resolução recente do Tribunal de Justiça do Paraná, que é a resolução 248 de 9 de março de 2020, que alterou a competência justamente da 69ª Vara Judicial, que antes julgava crimes de trânsito e de repente passou a fiscalizar crimes de violência doméstica contra a mulher. Veja, pela dinâmica, né, da comarca, o tribunal vai sentindo, olha, os crimes de trânsito, a maioria dos crimes de trânsito hoje se encaixam no conceito de menor potencial ofensivo. Então eu tenho assim uma enormidade de fatos que vão ser julgados não mais pela vara especializada de trânsito, mas pelo juizado especial criminal. E aí se esvazia um pouco, né, a quantidade de casos da vara de trânsito, o que faz com que ela deixe de ser necessária de ter uma vara especializada em crime de trânsito. E aí eu vou aproveitar a existência da vara criada por lei para atender uma outra demanda que está crescente, que é a questão da violência doméstica. Então o que fez o tribunal? Artigo 1º dessa resolução, vou ler só para ilustrar, né? Fica transformada a 69ª Vara Judicial, ora denominada 2ª Vara de Delitos de Trânsito, em 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Casa da Mulher Brasileira, no âmbito do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Fica atribuída à 69ª Vara Judicial a competência criminal especializada em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente para... E aí elenca. Então a gente vê aqui que há uma resolução do tribunal definindo a competência material da 69ª Vara Judicial da Comarca de Curitiba. Isso pode mudar, e muda muito, é preciso estar atento, verificar qual é a competência material de determinadas varas, certo? Mas o fato é que as competências materiais, salvo a do júri, são definidas em leis estaduais e, por sua vez, a lei muitas vezes remete a resoluções do tribunal. Vamos avançar. E se nós tivermos uma situação de desclassificação de um crime para outro? Vamos imaginar que a investigação fez com que o promotor compreendesse que aquele delito que foi investigado era um delito que se amoldava a um determinado tipo penal, portanto a uma determinada matéria. Aquela matéria era de um determinado juízo, de uma determinada vara, e por isso a denúncia foi oferecida àquele juízo. Só que no curso da instrução processual,
percebeu-se que, na verdade, o crime era outro, que estava até, às vezes, implicitamente narrado. Bom, a gente já viu, quando tratamos dos princípios, do princípio da jurisdição, vimos o princípio da correlação, dizendo que o exercício do poder jurisdicional fica limitado ao fato narrado na petição inicial, mas que o juiz pode fazer a chamada emendatio libelli. Ele pode alterar a classificação jurídica do fato, né? E se ele alterar a classificação jurídica do fato e, ao fazê-lo, altera a matéria, o crime que era de um determinado assunto agora passa a ser de outro assunto. E aí o juiz deixa de ser competente. Então, se ele altera a classificação, e ao alterar a classificação muda a matéria, e aí a matéria não é mais de competência dele, e sim de outro juízo, de outra vara, o que ele faz? Diz o artigo 74, que neste caso ele remete o processo ao outro juízo. Vamos ler juntos aqui. Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo. E aí segue, e eu até destaquei em itálico aqui, a redação, dizendo o seguinte: salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Como assim? Isso aqui, na verdade, seria uma hipótese do que a gente chama de perpetuatio jurisdicionis. Uma expressão em latim, né? Perpetuatio jurisdicionis. Perpetuação da jurisdição, prorrogação da competência. Ele está dizendo aqui que se a jurisdição originária é mais graduada, se eu estou com o processo originário em segundo grau, e há uma alteração de classificação do delito, que faz com que deixe de ser de segundo grau e passe a ser de primeiro grau, neste caso, segue em segundo grau. Prorroga a competência. Eu deixei em itálico porque isso aqui não tem aplicação prática no direito brasileiro. Como assim não tem? Por que está na lei então, professor? Está na lei, mas nós não temos hoje uma regra que defina a competência originária dos tribunais pela matéria. Professor, mas e o foro prerrogativa de função? Ele define a competência originária dos tribunais pela função pública exercida pelo autor do delito, não pelo tipo de crime que ele praticou, não pela matéria, e sim pela função pública exercida. Então você tem que ter um cuidado, né, de verificar. Se bem que hoje na prática a gente poderia ter até, né, pela nova interpretação do Supremo, uma mudança de matéria, deixa de ser um crime praticado em razão da função pública. Nesse caso, fica uma coisa até meio complicada em relação à decisão do Supremo, porque o Supremo está dizendo que só fica no Supremo quando for prerrogativa de foro em crimes praticados em razão da função e durante o exercício do mandato. Se houver uma desclassificação, aplica-se essa regra e ela ficaria, então, o Supremo ficaria competente para julgar. Então aqui isso tem curiosamente um residual, quer dizer, até um tempo atrás, até uns 2 anos atrás, não tinha aplicação prática. Isso aqui agora parece que tem de novo. Estou raciocinando junto aqui, né? Na verdade, a partir da mudança de interpretação do Supremo. Porque ele está dizendo assim, o Supremo, fica no Supremo a prerrogativa de foro se o crime foi praticado em razão da função. De repente eu mudo o crime e digo, mas esse crime não é mais um crime praticado em razão da função. Bom, aí vai para primeiro grau? É uma situação a se pensar, porque eu tenho uma regra dizendo que se eu mudar a matéria, segue competente o tribunal. Como é que fica nesse caso? O Supremo não enfrentou aí nessa discussão, curiosamente falando, é muito nova essa interpretação, talvez venha um dia se debruçar. Mas então fica aqui um resquíciozinho, né, tá? Mudada a classificação do delito, vamos imaginar, por exemplo, eu tinha ali uma situação em que o patrimônio que se acreditava ter sido desviado era um patrimônio público e por isso se acreditava que era um crime praticado em razão da função. E de repente não era mais um patrimônio público que foi desviado, ou o sujeito não era funcionário público, errei na função. Enfim, pode haver uma situação de desclassificação de um delito funcional para um delito não funcional. E aí você tem uma situação na qual eu criaria um embate entre a hermenêutica dada pelo Supremo, entre a interpretação dada pelo Supremo na prerrogativa de foro e essa regrinha do código aqui que até então estava esquecida como letra morta. Enfim, a matéria vai ter que ser objeto ainda de deliberação.
Na sequência, nós temos nesse passo a passo aqui, depois de definida a competência territorial e material, eu posso ter uma situação na qual eu tenha mais de um juiz com idêntica competência territorial e material. Mesmo território, mesma matéria. É o caso de Curitiba, por exemplo. Você tem 11 varas criminais com idêntica competência territorial e material. Como é que eu sei se o meu processo vai para a primeira vara, para a sétima vara, para a terceira vara, se os juízes têm a mesma competência territorial e material? Vamos para o sexto passo aqui. Se a competência territorial e material forem iguais, a distribuição define a competência. Regra do artigo 75. A precedência da distribuição é o sorteio que se faz, né, na hora de protocolizar a ação penal, fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. A distribuição realizada para o efeito de concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá, né, regra da prevenção, a da ação penal. Então, mais de um juiz, mesma competência territorial, mesma competência material, a distribuição define, o sorteio define para qual deles irá o caso específico, certo? O próximo passo é avançar para hipóteses de conexão e continência, quando tem crimes, mais de um crime ligado entre si, e aí a coisa pode ganhar uma dimensão um pouco mais complexa. Nós vamos deixar para tratar desse assunto num próximo encontro. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima.